Bom, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Estamos aqui hoje com um formato um pouquinho diferente do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Eu vou responder a pergunta número 17, que vocês estão vendo aí na tela. É necessário indenizar propriedades dentro de um monumento natural? Então, eu vou responder essa pergunta. E hoje estou fazendo uma novidade, eu estou respondendo isso online com alguns dos meus alunos e seguidores aí, pré-selecionados. Eu vou fazer isso a partir de agora também, então quem estiver assistindo aí no Instagram, né, ou no YouTube, fica alerta, porque de vez em quando eu vou fazer isso, eu coloco nas minhas redes, e quem tiver de bobeira na hora, participa aí com a gente dessa explicação. Bom, hoje a gente está pegando aí um tema um pouquinho diferente do que a gente tem acostumado a fazer, né, de licenciamento ambiental. Hoje a gente está com aquilo que a gente chama de Agenda Verde, né, Unidade de Conservação, que é uma agenda muito bacana e interessante da gestão e do direito ambiental. Eu quero, inclusive, saudar aí meu colega Tércios, que teve uma experiência bacana aí, que foi gestor do Parque Estadual da Ilha Grande, né, demais colegas que estão aí junto. Vamos tentar entender um pouquinho sobre unidade de conservação para eu depois partir para o detalhe da pergunta. Aqui é uma foto de um exemplo do monumento natural, que é o Monumento Natural das Ilhas das Cagarras, que é lá no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, e é um monumento natural federal, né, de gestão do ICMBio. Tá? Nós temos, então, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000, que justamente regula, disciplina, estabelece diretrizes para a criação e para a gestão das unidades de conservação no Brasil. Tá? Então, a gente, não vou entrar muito no detalhe do SNUC, porque são muitas informações, mas o importante vocês saberem, para efeito dessa pergunta, é que foram divididas as unidades de conservação em duas categorias principais, vamos dizer assim, né, que são as unidades de proteção integral e as unidades chamadas de uso sustentável. Né? Por que essa diferença? Né? Vamos lá. Então, as unidades de proteção integral, né, tem lá no SNUC definido como tendo o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Então, o que significa o uso indireto dos recursos naturais? Você não pode extrair os recursos, você não pode tirar os recursos da natureza, né? Pode usá-los apenas indiretamente, em determinados casos também, porque aí depende do tipo de unidade de proteção integral, né? Como, por exemplo, você pode se banhar numa cachoeira em determinadas unidades de conservação, como, por exemplo, o parque, né? O Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Parques estaduais também do Mendanha. Em Petrópolis tem o Parque da Rua Ipiranga, que chama Parque Padre Quinha, né? Então, esse é o que a gente chama de uso indireto. Você pode, em algumas dessas unidades, pode fazer um turismo, pode fazer visitação, trilhas, muitas vezes até trilhas de bicicleta, né? Bicicross, enfim. E dentro dessa ideia de preservar, né? Que é diferente, né? Isso é importante no direito ambiental, essa distinção entre esses dois conceitos de preservar e conservar. Né? Porque aí, quando você entra nas unidades de uso sustentável, aí o critério já é o da conservação. Né? A conservação é uma forma diferente de uso, né? E aqui a gente está falando de uso sustentável, que pressupõe, né, um uso pelas atuais gerações, mas que vai garantir a manutenção desses recursos para as próximas gerações. Né? Eu costumo fazer um paralelo aqui, né, com a vida real, né, que quando a gente é criança, pelo menos eu me lembro, eu ia brincar na casa dos colegas, né, a gente brincava de carrinho, e quando eu chegava lá, tinha os carrinhos lá do meu colega, aqueles carrinhos Matchbox. O Tércios, acho que é mais ou menos da minha idade, deve se lembrar, uns carrinhos de metal que a gente brincava, e logicamente no final guardava, deixava tudo arrumadinho, né, para o próximo poder brincar também. Mas tinha lá na parede, na casa desse meu colega, umas prateleiras com uns carrinhos assim um pouquinho maiores, mais elaborados, que ficavam ali até com uma luzinha, um spot ali para elas. Eram aqueles carrinhos de colecionador, né, da Fórmula 1. Aí tinha o carrinho do Emerson Fittipaldi e tal,
aqueles carros de Fórmula 1, e aqueles a gente não podia nem tocar, a gente só podia olhar de longe, né? Porque eram os carrinhos do pai do colega lá, que eram de coleção. Isso é o que eu chamo de preservar, né? Aquilo que você tem que ficar ali distante e tem que manter ele como está, porque provavelmente é um item raro, provavelmente é um item que traria muitos danos se ele for utilizado de uma forma inapropriada. Então, preservação seria isso, né? E a conservação é aquele bem que você usa, né? No caso, brinca, aproveita, mas precisa só garantir que ele esteja em condições do próximo usar, e era isso que eu sempre escutava da minha mãe. Então, eu acho que isso dá uma ideia dessa distinção que o SNUC fez entre as unidades de proteção integral e as de uso sustentável. Enfim, com esse conceito em mente, eu vou avançar aqui para o próximo slide, já entrando na explicação sobre a categoria, né, a espécie, né, do gênero unidade de conservação de proteção integral, da qual faz parte o monumento natural. Tá? Então, ele está lá no artigo 12 do SNUC, com exatamente essa descrição que vocês estão vendo aí na tela. O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Então, entenda-se que a proposta de um monumento natural enquanto unidade de conservação do tipo de proteção integral é realmente um uso indireto desses recursos. Então, a gente vai entrar aqui para ver o que isso significa especificamente no caso do monumento natural. Então, respondendo à pergunta da semana, se é necessário indenizar as propriedades dentro do monumento natural, é importante também a gente falar um pouco sobre essa questão da regularização fundiária, da questão de propriedade, né, daquelas unidades de conservação, uma das propriedades que já existem dentro de unidade de conservação. Isso é um tema que aparece no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no SNUC. Então, você tem algumas categorias de unidade de conservação que, para a sua existência, ela precisa necessariamente que o Estado, né, no caso o Estado, o poder público, pode ser a União, os estados ou os municípios, são obrigados a indenizar os proprietários que, por acaso, já estejam no perímetro dessa unidade de conservação no momento da sua criação. Tá? E tem outras categorias, como, por exemplo, as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, que não é necessária a indenização. Naturalmente, essas pressupõe-se um grau de restrições, né, ao direito de propriedade bem menor, e daí a não necessidade de se indenizar. O caso específico do monumento natural, que a gente viu agora no artigo 12, é de ser uma unidade de proteção integral, ou seja, que pressupõe critérios bastante rigorosos, né, de limitação dos direitos, né, ao uso dessa propriedade, mas que não obriga a indenização. E até por isso que tem sido muito comum hoje em dia se escolher essa categoria justamente para que não gere muita despesa para o Estado. Embora, convenhamos, e fazendo uma parte aqui, a gente precisa falar isso, você sabe que nas nossas aulas a gente fala da questão jurídica, mas a gente fala da questão prática também. Nós sabemos que existe um déficit muito grande por aí de unidades de conservação que o Estado criou e não desapropriou, né? O que gera, no meu modo de ver, uma injustiça ambiental aí para aqueles proprietários, né, que tiveram as suas áreas afetadas, né, que é o termo técnico, por unidade de conservação. Mas, enfim, existe uma peculiaridade no caso do monumento natural com relação a essa questão da desapropriação que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, no que diz respeito a essa questão da propriedade, né, embora o monumento natural seja uma unidade de conservação de proteção integral, tá? E lá no parágrafo 1º, né, a gente está vendo do artigo 12º, o monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, então é diferente da maioria das unidades de proteção integral, que obrigatoriamente tem que ser propriedade pública, ou seja, obriga a indenização. No monumento natural, a gente pode dizer
que tem uma característica híbrida. Ele pode ter áreas particulares e pode ter áreas públicas. A previsão legal do monumento natural é que seja possível ter as duas situações dentro de uma unidade de conservação dessa categoria, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Aí entra a pegadinha, né? Porque a gente sabe, né, quem lida com direito ambiental há muito tempo, né? Minha amiga Karina, que está aí assistindo a gente, sabe do que eu estou falando. O Maurício, também lá de Nova Iguaçu, sabe o que a gente está falando. São muitos conflitos, né? E que a gente gostaria que fossem evitados quando criam as leis. O que significa esse parágrafo primeiro, né? Se por acaso um particular, né, tiver a sua propriedade, de repente, né, a partir de uma lei, né, um projeto de lei, afetado por um monumento natural, é necessário que os seus objetivos da sua propriedade, no caso, se for moradia, é moradia, se for comércio, é comércio, se for pousada, é pousada, eles têm que ser compatíveis, têm que ser compatibilizados com o plano de manejo da unidade de conservação. Então, assim, não é o particular que vai ter que adequar a sua propriedade à unidade de conservação. Tem que ser o contrário, né? Tem que ser o contrário. É isso que o parágrafo 1º está dizendo. Inclusive, conforme vocês vão ver no parágrafo 2º, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Então, gente, eu acho que fica muito claro, né, a intenção do legislador aqui, quando criou essa categoria monumento natural e prevendo a possibilidade de ter áreas particulares e áreas públicas, é que, na hora da sua criação, se por acaso houver áreas particulares que tenham uso, né, que a sua atividade não seja compatível com aquilo que se vai propor para a unidade de conservação, então a área, essa propriedade, ela vai ter que ser excluída desse perímetro, porque se não for, muito provavelmente, ela vai ter que ser indenizada. Então, esse é o momento que o órgão ambiental ou o legislativo, quem quer que seja que esteja propondo essa criação dessa lei, vai ter que fazer essa escolha. Deixa eu tirar, então, essa propriedade aqui dessa poligonal para não ter problema depois. Então, muito importante isso, que quando a gente ouve falar assim, o monumento natural não pressupõe indenização. Opa, pausa aí, porque tem o parágrafo 2º e que a gente vê pouquíssimas vezes sendo esclarecido nas consultas públicas. É importante dizer isso. Você é proprietário, você vai estar dentro do MONA. Se você não concordar com o plano de manejo, é isso que está dizendo aí, gente, no parágrafo 2º. Não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural, a área tem que ser desapropriada. Ok, gente? Eu acho que isso responde à pergunta, né? Então, aqui a gente vai... eu sou um defensor desse tipo de unidade de conservação. Né, quem me conhece sabe que eu sou um defensor das áreas especialmente protegidas, porém, elas têm que ser criadas com muito critério, com muito cuidado, justamente para evitar o quê? Aquilo que a gente mais tem na gestão ambiental e que deveria sempre procurar evitar ter, que são os conflitos entre o direito de propriedade e o direito de proteção ao meio ambiente. Ambos são direitos fundamentais garantidos pela Constituição, então é importante evitar que esses conflitos aconteçam. Aqui, então, mostrando, né, eu peguei o exemplo de alguns monumentos naturais. Aqui tem um monumento natural de gestão municipal, que é o Monumento Natural Bico Doce, lá de Queimados. Tá? Nós temos aqui também o exemplo desse monumento natural que está em fase de projeto de lei, né, que foi discutido ontem, que é o da Serra da Maria Comprida. Então, é possível, né, pela foto, perceber que existe uma razão para a criação desse monumento, né, dentro do que prevê o SNUC, que é a questão da beleza cênica, né, e todas as riquezas
naturais que tem aí para ser protegidas, mas, mais uma vez, repetindo, né, com muito critério para que se excluam dessa poligonal, né, tudo aquilo que possa gerar conflito com base no que a gente acabou de ver nos parágrafos 1º e 2º do artigo 12. Bem, gente, eu espero que tenha sido bastante elucidativa essa explicação, que vocês tenham gostado e continuem apoiando e acompanhando o nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Agora, retomando depois de um período parado, a gente fica aqui sempre aguardando aí as dúvidas que vocês tiverem e quiserem propor aí a partir das nossas redes sociais. Ok? Obrigado a vocês aí que acompanharam. Karina, Tércios, Salete, Elisângela, Maurício, meus colegas aí e seguidores de Instagram. Um abraço a todos, até a próxima.